Amado Padre José Gerson, nosso pároco desta belíssima paróquia de São João Batista, de São João da Aliança, em Goiás, estimado seminarista João Victor, ministros do altar, da palavra e da comunhão, queridos catequistas, a quem a Igreja agradece penhoradamente pelo trabalho de vocês na preparação desta grande turma para a crisma, incluindo o batismo de 2 adultos. Amados crismandos e catecúmenos, seus familiares, irmãos e irmãs que estão aqui conosco e aqueles também que nos assistem. Neste 27º domingo do tempo comum, a Santa Igreja Católica reúne os seus filhos e filhas espalhados por toda a terra para celebrar o dom da fé. Hoje nós somos convidados a mergulhar na importância do nosso ato de crer, a importância da fé católica. Afinal, 2 pessoas adultas receberão o batismo. Irei perguntar a elas, na hora do rito, o que pedem à Igreja. E elas vão responder: a fé. E vem a segunda pergunta: mas o que a fé te dará? A vida eterna. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque nós cremos na vida após a morte. Nós somos católicos, nós somos cristãos. Nós cremos na palavra de Jesus, na Sagrada Escritura, na tradição da Igreja, no magistério autêntico da Igreja. A nossa Igreja é a nossa mãe e ela nos ensina esse caminho para o céu. Nós não estamos perdidos neste mundo. No dia 2 nós celebramos o Dia dos Santos Anjos. Nós vamos ter uma igreja dedicada aos Santos Anjos, uma capela aqui em São João da Aliança, não é isso, Padre? Que nós vamos em breve começar esses trabalhos. E no Dia dos Santos Anjos, nós lembramos de uma verdade muito especial para nós católicos. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Eu me lembro de um senhor que, vindo de noite, num lugar ermo, teve um acidente e ele ficou ali engarranchado no carro e demorou muito a morrer. Quando chegaram já de manhã cedo, ele ficou ali umas 7 horas preso nas ferragens, naquele despenhadeiro. O corpo dele ainda estava quente. Havia morrido. Depois o filho dele, ministro da igreja, um homem muito dado à fé, veio conversar comigo e me perguntava: Dom Adair, como que foi esse tempo do meu pai naquela solidão, naquela escuridão, naquele breu, naquele despenhadeiro, com aquela caminhoneta toda arrebentada em cima dele? O tempo que ele viveu, e como foi isso? Eu disse: na companhia dos anjos. O anjo da guarda dele o acompanhou naquele momento duro, e certamente o anjo da guarda o consolou naquela dor do seu corpo, mas dando a ele a certeza que a fé o levaria a algo maior, que a eternidade. Não estamos sós, nós temos o nosso anjo que cuida de nós. Nossa cidade tem seus anjos, nossas dioceses, nossas igrejas, e cada um de nós tem o seu anjo. Qual que é o principal papel do anjo da guarda na nossa vida? Fazer com que nós nunca nos esqueçamos da fé. Quando Jesus pergunta: será que quando o Filho do Homem vier, ainda vai encontrar fé sobre a terra?
E no evangelho de hoje ele arremata: se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e joga-se no mar. E ela iria obedecer. A fé remove as montanhas. O justo vive da fé, como nós escutamos na profecia de Abacuque. Mas o que é a fé? É uma virtude teologal, a primeira virtude das três, infusa pelo batismo. Vocês que vão receber o batismo hoje, vocês são pagãos, são catecúmenos, embora se tivesse a infeliz sorte de morrer antes de serem batizados, seriam salvos pelo batismo do desejo, mas o batismo nos dá a fé. Uma pessoa batizada é uma pessoa marcada pela fé, e é esta fé que nos faz viver a justiça, porque da fé vem a esperança e da esperança a caridade. São as grandes virtudes, as primeiras virtudes da nossa fé cristã: fé, esperança e amor, a caridade. E São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vai nos ensinar que a caridade é a maior virtude, mas eu não posso amar de verdade se eu não tiver fé, se eu não for uma pessoa de esperança. Nós precisamos guardar isso no coração. Um católico, ele não é nem pessimista e nem positivista. O católico é alguém de esperança, que a esperança é maior do que isso. A esperança é uma virtude. Nós esperamos, mesmo na agonia da morte, nós esperamos a luz eterna na nossa vida. E quando o profeta diz para nós que o justo vive da fé, isso é muito importante. Tem muita gente que não tem fé, ou pessoas que têm uma fé confusa. Um católico não pode misturar a sua crença cristã com essas outras crenças esquisitas que nós temos por aí, que não estão ligadas ao mistério da Santíssima Trindade. A nossa fé, ela vem do batismo. No batismo nós somos marcados pelo sinal da pertença a Deus na eternidade e recebemos o dom da fé, que vai nos acompanhar até a morte. E quando São Paulo, na leitura de hoje, diz: não te envergonhes de dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, isso é para nós, gente. O católico não pode ter vergonha da sua fé. Eu tenho vergonha de usar minha camiseta de Nossa Senhora, porque eu tenho pessoas que são de outras denominações, que não gostam de Nossa Senhora, então em respeito a eles não vou usar. Não, o católico não tem respeito humano. Nós somos católicos. Nós fazemos o sinal da cruz na hora que vamos começar uma viagem. Às vezes no avião, quando o avião vai levantar, os católicos fazem o sinal da cruz. Quando desce, faz também. Não importa se quem está do seu lado não é católico e abusa dos católicos. A nossa fé é autêntica e nós não temos vergonha de ser católicos. Nunca. E a fé, meus irmãos, ela tem um lado muito importante, pois quando eu tenho fé, eu abraço a moral católica, que é toda esta ciência elaborada pela Igreja, pela tradição, pela prática dos santos, que mostra para mim o que eu devo fazer para ter uma vida correta. Não justifica um católico que se diz católico, mas tem a vida torta. Vive na imundícia, traindo no matrimônio, praticando corrupção,
mentindo, discriminando as pessoas. O católico verdadeiro não pode faltar com a verdade. E a moral, a fé que produz a moral em nós, nos leva a viver as virtudes e não os vícios. A preguiça, por exemplo, é um vício. Uma pessoa católica não pode ser preguiçosa. Quando a gente entra numa casa católica de verdade, essa casa precisa estar limpa. Ela precisa ser uma casa arrumada. As coisas precisam estar tudo organizado e não espandongadas. Porque a preguiça é uma desgraça na vida das pessoas. A preguiça, meus irmãos, é um fardo. É um fardo pesado que nós precisamos nos libertar dele. Como as injustiças, a mentira, a falsidade, tudo isso não pode estar no nosso coração, no coração de quem recebeu o batismo, de quem recebe a crisma. Pois pela nossa fé, a nossa vida deve ser uma vida conduzida pelo Divino Espírito Santo. São Paulo termina dizendo assim: guarda o precioso depósito. O que é o depósito? A fé. Depositum fidei, no latim. O depósito da fé, guarda o depósito, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Porque às vezes você pensa: eu não dou conta, eu não consigo, eu sou uma pessoa desorganizada, eu sou mal criado, eu sou sem educação, eu falto a caridade com as pessoas. Mas se você crê na ação do Espírito Santo, você vai superar isso. Porque é possível superar essas misérias quando eu tenho fé e acolho o Espírito Santo no meu coração. Outra coisa, meus irmãos, que a fé deve direcionar a nossa vida é a prática da humildade. A pergunta que eu faço para vocês que vão receber a crisma hoje, muitos adolescentes: como que está o relacionamento de vocês com a família de vocês? Como você está tratando sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, seus irmãos? Como que vocês estão tratando uns aos outros dentro de casa? Isso é importante. Nos nossos tempos de homens e mulheres fracos, às vezes os filhos é que estão mandando dentro de casa. Isso está totalmente errado. Esse psicologismo barato aí que você não pode chamar a atenção da criança, que a criança pode fazer o que ela quer, isso não está certo. O pai de família tem que ser homem dentro de casa, a mãe de família tem que ser mulher dentro de casa. O mundo está do jeito que está porque nós estamos perdendo a fortaleza do pai e da mãe. Homens fracos, mulheres fracas, que geram filhos medíocres, mentirosos, que vão mergulhar na maconha, na prostituição, na pedofilia e em todas as misérias, como na pornografia. Homens fracos, mulheres fracas. As crianças precisam crescer sob a autoridade dos seus pais. Uma casa precisa ter autoridade. E os filhos, enquanto estão em volta dos pais, têm a obrigação de obedecer os seus pais. Isso é coisa católica, ninguém é obrigado a ser católico. Uma mulher católica não pode ser feminista. E se você está contaminada com isso, é bom pedir a graça de Deus, a libertação. Porque quem tem fé não precisa de ideologia. O católico não precisa de ideologia. Nós não precisamos de teologia da libertação, nós não precisamos do comunismo, nós não precisamos do socialismo, nós não precisamos de ideologia. Nós precisamos do Evangelho, da verdade de Deus. Essa basta. A palavra de Jesus é o suficiente para que a nossa vida seja moldada no caminho da verdade, para alcançarmos a vida eterna. Eu espero que vocês estejam compreendendo isso.
Porque tem tanta gente que deixa de ser católico para servir ao mundo do pecado, ao mundo das ideologias. Nunca irei deixar de falar isso, sobretudo para vocês jovens, que vão entrar na universidade. Aí chega na universidade, tem um monte de gente lá que serve ideologias, gente que está lá ensinando há 20, 30, 40 anos ideologias, falando contra Deus, falando contra a fé, falando contra a propriedade privada, falando contra a liberdade das pessoas, querendo controlar as pessoas, gente a favor de ditadura, gente a favor de terroristas. Mas você é católico, meu filho, minha filha, vocês são católicos, vocês vão entrar na universidade para aprender a ciência, não a lacração dessa gente maldosa e pagã. Vocês vão aprender a ciência para ajudar a humanidade. Você não vai lá para aprender a fumar maconha, para aprender a prática de uma sexualidade desvairada ou ideologia de gênero. Você vai para a faculdade para aprender ciência. E a ciência é um dom de Deus. Esse negócio de escutar um professor que diz que a igreja é contra a ciência, a Bíblia é contra a ciência, isso é uma ignorância do tamanho do mundo. A Sagrada Escritura nunca foi contra a ciência. Nunca, nem a igreja. Pelo contrário, a igreja promove a ciência justa, a ciência que vai ajudar a humanidade, não uma ciência para ensinar a abortar, a ensinar a usar anticoncepcional, uma ciência para tirar a fertilidade das mulheres, para elas não terem filhos, uma ciência para matar na eutanásia. Não, esta ciência, ela serve à morte, não à vida. A ciência é para servir à vida. E todos nós somos chamados a sermos arautos da vida e não da morte, porque o nosso Deus é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Assim, meus irmãos, nesse dia tão bonito desta crisma e batizados, vamos renovar nossa fé, vamos aprender a ser felizes como católicos. Nós estamos vendo um momento bonito na nossa igreja, em que muitos jovens estão buscando o conhecimento da fé, gente de outras denominações que estão voltando para a Igreja Católica. E nós católicos, nós não estamos bem. Nós temos uma crise no mundo dos católicos, no mundo do clero, mas a igreja é de Cristo. A igreja não é o bispo, não é o padre, não é o papa. A igreja é o Cristo, é o ressuscitado no meio de nós. A igreja é o mistério do seu corpo, no qual nós ingressamos pelo batismo. E pela crisma somos fortificados nesse ingresso na igreja, corpo de Cristo. E a Eucaristia é o alimento daqueles que estão caminhando neste mundo para a eternidade, praticando o bem e a justiça. Ser católico, repito, não é algo muito fácil, porque você precisa de abraçar a cruz. A gente olha o nosso crucifixo ali, né? É um crucifixo pesado. A imagem de Jesus nesse crucifixo é uma imagem dolorosíssima. O católico assume a sua fé carregando a cruz da paciência. Nós estamos com tantos católicos sendo mortos nesses dias na Nigéria, inclusive padres. A grande mídia, podre como é, não mostra isso. A nossa grande mídia não serve para nada, a não ser para fazer propaganda para quem não merece a nossa atenção e admiração. A grande mídia não mostra os assassinatos em massa dos cristãos na África e no Oriente.
nossas igrejas queimadas, nossos padres mortos, degolados. Mas eles estão entregando a vida porque têm fé. A fé é isso. Será que nós aqui, se entrasse um regime maluco aí e dissesse, ninguém pode mais ser católico no Brasil, quem for católico vai morrer enforcado, vai ser assassinado, quantos de nós teríamos coragem de dizer, eu morro, mas não nego a minha fé? Muitos de vocês aqui sairiam correndo e diriam, não, eu não sou católico, eu nem batizado fui. Porque o católico que não tem fé, ele é apegado a esse corpo nosso que vai virar pó. Mas os católicos de fé morrem defendendo a fé. Nada lhes tira a fé. Essa é a igreja que Deus quer de nós. E no final de tudo, quando nós terminarmos a nossa vida, como bons católicos, bons pais e mães de família, bons filhos, bons dizimistas, bons sacerdotes, bons seminaristas, bons religiosos, consagrados, famílias, nós vamos descobrir uma coisa: somos servos inúteis, não fizemos mais do que aquilo que é a nossa obrigação. Você ser um bom pai, uma boa mãe, é a sua obrigação. O bispo procurar ser bom, o padre, é obrigação nossa. Mas quem tem humildade, vai. Quem não tem humildade, cai. Porque o contrário da humildade é o orgulho. E aqui todos nós somos orgulhosos. Todos aqui têm orgulho. Todo dia a gente precisa pedir, Senhor, tira o meu orgulho. Por isso que a igreja manda a gente rezar na hora de deitar aquela prece. Que o Senhor me conceda uma noite santa e no final da vida também uma morte santa. A gente precisa pensar na morte todo dia. Outra coisa que nós católicos precisamos aprender é aceitar as coisas da vida. Como é que pode? Ministro da comunhão descobre que está com câncer, que vai morrer e perde a fé. E reclama porque é ministro da comunhão, é dizimista, ajudou a igreja a vida toda e agora recebe um câncer para morrer. Mas esse homem não tem fé. O fato de nós crermos em Deus não significa que a gente não vai morrer sofrendo. Basta os mais velhos lembrar de São João Paulo II, o quanto sofreu para morrer. Se você recebe uma notícia que vai morrer, você deve glorificar a Deus, fazer o possível para viver um pouco mais, para servir a Deus melhor, mas se for a hora, você vai entregar a sua vida, porque você tem fé. Você recebe um telefonema, o seu irmão diz, olha, nossa mãe morreu. Você vai dizer o quê? Obrigado, Senhor, pela vida da minha mãe. Acolha, que a alma dela, pela misericórdia de Deus, descanse em paz. Não é esganiçar os cabelos, não é rasgar a roupa, não é gritar, não é cair no chão. Não, é ter atitude de fé. E se um pai ou uma mãe recebe a notícia que uma criança, um filho morreu? Da mesma forma, porque nós somos católicos, e quem é católico tem firmeza para enfrentar tudo nessa vida. Nada nesse mundo vai desencantar a nossa vida e nem desidratar a nossa fé, porque nós somos católicos. Nós abraçamos a cruz de Cristo. Sofrer faz parte da vida, é da natureza do ser humano. Tem uma seita maluca aí que coloca carro de som na rua, convidando o povo para os seus cultos, dizendo, venha e pare de sofrer. Isso é uma baita mentira, isso é um fake news religioso. Eu posso viver a minha fé com muita oração, com todas as obrigações, mas isso não me credencia a ser na terra um anjo sem sofrimento. A vida sem sofrimento é depois da morte. Aqui nesse mundo é sofrimento. Sofrer e amar é o que deve ser a nossa vida.
Assim vocês que hoje recebem a crisma e o batismo, põe no coração de vocês isso. A minha vida como católico é sofrer e amar. É só isso. E passar a vida pensando nessas coisas e vivendo a alegria do Evangelho é maravilhoso. Ontem nós celebramos São Francisco de Assis e ele falava da santa alegria. E alguém perguntou, mas São Francisco, o que é essa santa alegria que o senhor faz? A santa alegria é quando você é humilhado, é quando você não consegue alcançar aquilo que você quer, é quando você sente às vezes rejeitado. Você tem a santa alegria, porque você olha para a cruz e você sabe que só resta Jesus para você. E Jesus para nós é a cruz dele, é a coroa de espinhos. Isso é a santa alegria. Que a Virgem Maria, nossa mãe, interceda por nós nesse dia tão bonito, tão favorável, e que todos nós possamos crescer na fé, sermos católicos de verdade e nunca abandonar o nosso batismo, a nossa crisma, a nossa comunhão. Aqui é a nossa casa, a casa dos irmãos e irmãs. Aqui é a nossa mesa, o altar, onde a gente alimenta todos os domingos, sem saber se domingo a gente vai estar vivo para comungar de novo. Mas cada vez que a gente vem à igreja, nós renovamos a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança. Deus seja louvado e que a Virgem Maria seja sempre presente na nossa vida para termos no final uma morte santa. Amém.